noite. Estamos aqui mais um dia, graças a Deus. Toda segunda o nosso evangelho está vivo. Nós estávamos com algum problema técnico aqui para o Alan iniciar de lá, mas a gente conseguiu fazer com que desse certo de eu poder iniciar daqui. Então nós vamos retomar aqui o nosso estudo do Evangelho Tá Vivo, capítulo 5, né? O item 7 que nós vamos começar. Na semana passada nós finalizamos o item 6 e agora vamos para o item 7. O Alan já entrou, vou esperar ele pedir aqui para a gente iniciar a nossa live de hoje. Que Deus nos abençoe, né? Que seja uma live cheia de luz, que essas palavras do Evangelho possam nos abençoar e encher nossos corações de aprendizados e força para seguir, né? Deu certo. Deu certo, né? Com muito custo, certo. Ô, dureza. E aí, tudo bem? Boa tarde, mano. Tudo bem? Joia. Vamos lá, né? Vamos lá. Evangelho tá vivo, capítulo 5, item 7, né? Aí. Vamos lá, vou começar a leitura aqui. Qualquer coisa você fala assim, se você quiser fazer algum comentário, você fala para eu parar, tá? Fechado. Os sofrimentos por causas anteriores são, frequentemente, como os das faltas atuais. A consequência natural da falta cometida. Quer dizer, por uma justiça distributiva rigorosa, o homem suporta o que fez os outros suportarem. Se foi duro e desumano, ele poderá ser, a seu turno, tratado duramente e com desumanidade. Se foi orgulhoso, poderá nascer em uma condição humilhante. Se foi avarento, egoísta, ou se fez mau uso da sua fortuna, poderá ser privado do necessário. Se foi mau filho, poderá sofrer com os próprios filhos e etc. É interessante, né? Ele já iniciar aqui colocando essa comparação de que é igual ao da vida atual, né? Os de agora, porque dá pra gente poder imaginar, né? A gente ir ali naquele momento em que nós, por exemplo, magoamos alguém, né? Aquela falta de educação que às vezes nós fizemos, quando a gente recebe, a gente lembra, né? A gente fala assim, eu já fiz isso, né? Eu já provoquei esse mal-estar em alguém e agora eu estou vendo como que é. Dá pra gente ter um pouquinho dessa noção do mal que nós causamos, né? Anteriormente, em outras vidas, pra gente poder entender e perceber, né? Que não adianta, que nós temos que colher aquilo, né? Em se tratando de uma justiça divina, no qual Deus jamais erra conosco, né? Sim, então vamos. Gilberto Vale, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Dilma Nemes, seja bem-vinda. A gente vamos tentar interpretar da maneira que o Evangelho nos passa, de uma maneira que a gente consiga ficar mais ou menos e relativamente em paz com nossa consciência. Porque, de fato, são palavras muito fortes, né? Se a gente for realmente tentar trazer para o nosso próprio sofrimento, nos parece, quem sabe, de certa forma, nos soa como vingança. Você já parou para pensar sobre isso? No sentido de que, então se você foi um filho ruim, não tem problema, na próxima você vai sofrer com seus filhos, né? Então, de certa forma, e a grosso modo, pode até não soar como uma vingança, mas a justiça divina é muito sublime e muito maior do que os sentimentos humanos que nutrimos, né? A gente aqui na Terra, limitado, a gente ainda pensa, quem sabe, em vingança, desse tipo de coisa, mas é devido exatamente à nossa limitada capacidade de julgamento e de consciência.
a espiritualidade, a divindade que nos rege, jamais poderá colocar esse tipo de situação no nosso caminho por mera ou simples sentimento mortal, como o que nós carregamos, né? A verdade que acontece é que, infelizmente, nós aqui humanos somos ainda limitados o bastante para não conseguir entender a dor do outro se a gente não passar por ela. Infelizmente, a empatia nos falta num nível tal que é preciso que sintamos aquele sofrimento para poder perceber o mal que o outro está passando, e que muitas das vezes nós fomos os causadores daquele mal. O que a justiça divina traz nesse sentido, e que poderia, quem sabe, aos nossos olhos, limitados e inconsequentes moralmente, seria, quem sabe, falar em vingança, mas para a justiça divina nada mais é do que um mecanismo que facilita com que nós consigamos entender melhor a dor do outro através da empatia. Quando nós, como você falou, maltratamos, machucamos, causamos sofrimento, às vezes não percebemos a intensidade desse sofrimento que a gente causou. E aí, quando alguém nos faz sofrer daquela maneira, imediatamente a gente se recorda que um dia também fizemos sofrer a alguma outra pessoa com aquilo. E aí sim a gente consegue despertar a nossa consciência para o tamanho da dor que foi nos causada e que então foi isso que aquela pessoa sofreu naquele momento, né? É uma questão de empatia para gerar conexão e assim, quem sabe, conseguimos entender, mensurar o mal que fazemos, o mal que fizemos para evitar que ele venha a ser o mal que faremos, para que a gente não faça, né? E achei interessante quando ele diz aqui que se originam de culpas atuais também, né? Porque a gente gosta sempre de deixar claro que existe nesse imaginário, principalmente espírita, né? Existe nesse imaginário que tudo que a gente está sofrendo aqui agora é por conta de mal que fizemos em encarnação passada. E, claro, existe sim essa verdade. Às vezes ainda estamos purgando pelo mal que fizemos, mas nós não podemos deixar, né, de esclarecer que aqui está dizendo também sobre essas culpas atuais, ou seja, sofremos pelo mal que fizemos e também pelo mal que ainda fazemos. Quando nós entendemos que tudo aquilo que a gente faz ainda aqui está reverberando no nosso presente, a gente passa para aquele pensamento que eu dizia sempre, o Evangelho está vivo. Estamos plantando e colhendo simultaneamente, não estamos só colhendo. Muitas vezes a pessoa pensa, mas eu estou só colhendo colhendo coisa ruim, mas é porque enquanto você está colhendo coisa ruim, você não está plantando coisa boa. O movimento é simultâneo, não é assim, agora eu vou só colher, agora eu vou só plantar. O fato de estarmos encarnados aqui agora já nos traz essa responsabilidade de estar colhendo e estar plantando simultaneamente. Então, muitas das vezes, esses erros, essas faltas, geram consequências, geram dor e sofrimento, e elas não estão sistematicamente ou exclusivamente ligadas ao mal que fizemos, e sim também ao mal que ainda fazemos, né? Exatamente. Só a gente pensar nessa questão aí do plantio, de forma material mesmo, né? Se a gente sabe que se a gente colher e não plantar de novo, a gente vai ficar sem nada. Então é um Sim, negócio que fica ali, né? Eu planto, eu colho, depois eu planto de novo e vou colhendo, né? Não tem como, né? E a gente entende assim, nós já entendemos. Temos aqui o evangelho, temos aqui tudo para compreendermos, né, a lição. E o que que a gente faz diante disso, né? A gente continua deixando para lá, a gente continua errando sem praticar, porque para mim eu acho que um dos maiores atos de caridade é a empatia, né? Não nos colocarmos no lugar do outro. E aí a gente continua. Nós continuamos ali errando e não fazemos nada, né? Eu acho que esse é o maior ato
vamos falar assim, burrice, né? Porque a gente tem tudo, né? Nós temos tudo aqui, temos o ensinamento, temos as ferramentas e a gente ainda continua seguindo, né? A gente, nós ainda temos que, né, aprender muito. Nós ainda temos que vir aqui muitas vezes para poder conseguir chegar aí um pouquinho, né, perto do que precisa. Por isso É, não adianta, vai voltar, vai estar aqui de novo para a próxima e vai continuar colhendo aí, né? e vai saber como que vai voltar, né? Porque cada vez que passa o tempo, a gente percebe que está reencarnando menos pessoas, né? Está ficando mais concorrida essa volta. E muitas das vezes, será que essa volta vai estar nas condições que a gente está hoje? Ou será que por conta da gente não ter aproveitado essas oportunidades de agora, elas vão nos faltar para a gente voltar, né? Isso aí é muito importante a gente pensar também, porque às vezes a gente pensa que está muito difícil Né? e tem jeito de ficar mais difícil ainda, né? Então a gente tem que fazer a nossa parte agora, com as oportunidades que nos são dadas agora, porque a gente nunca teve melhor do que está agora. Esse momento, de acordo com a teoria de que a evolução não é retrógrada, né? Que ela é sempre para frente, sempre adiante, significa que hoje estamos nós todos aqui encarnados na nossa melhor versão espiritual, né? Então vamos Isso, ó, meu. fazer por Boa onde. noite, pai. Maurício está aí. Ah, seu pai está na live? Boa noite, seu Maurício. Então, a gente pega algumas literaturas aqui, né? Dos romances espíritas. Sempre gosto de trazer aqui para as nossas lives, porque elas nos ensinam muito, né? Porque através de histórias, de exemplos ali reais, como a nossa vida, né? Porque a nossa vida é um exemplo real, né? Dessas lutas aí. A gente compreende, né? Há algumas lições aí em que o espírito ainda, ele mesmo ele ainda errando, né? Ele ainda tem algumas oportunidades que o permitem, né? Conseguir enfrentar aquelas provas de forma mais natural, sem menos dor, né? E aí ele torna fazer aquela coisa ali de novo, né? Com aquelas ferramentas. A gente sabe que nós temos o exemplo muito bom de há 2000 anos, né? Do senador Publio Lentulus, né? Que tinha todas as ferramentas ali que a gente fala de forma material, até espiritual, para passar, né? Por aquela evolução ali. E ele deixa, né? Ele deixa escapar mais uma vez, né? E aí nas próximas, né, que você acabou de falar, nas próximas, as como é que é? As, as chances, né? Não é a chance que eu quero falar, vão ficando menos Oportunidade. oportunidade, mas não é ainda oportunidade. Alguma coisa que existe só aqui, você sabe, né? Elas vão ficando cada vez mais escassas, né? Até chegar numa vida em que a pessoa não tem nada, né? Ela, assim, eu falando materialmente, falando, a pessoa não tem recurso, igual tá aqui mesmo no Evangelho, né? Que ele coloca muito bem aqui, Aham. sem recurso, né? A gente sabe que a gente não tá sozinho, porque a espiritualidade não nos abandona. E Deus sempre coloca ali ao nosso redor uma família que nos acolhe, que nos ensina, né? Mas vai ficando cada vez mais complicado, né? Com certeza. Cada vez mais complicado. Bom Chiquinho, Espiritismo, boa noite, seja bem-vindo à live. A Normandia, agora não sei, ela diz o seguinte: é, é verdade, a empatia é o melhor caminho para nós, pois só sobre ela que seremos salvos. Somente quando a gente entende, né, a dor que o outro sente, a gente consegue se compadecer de uma maneira a entender de fato o que aquela pessoa está sentindo e melhorar, né? É, porque acho que na empatia há várias coisas boas, né? A começar pelo amor, né? Que quando a gente se coloca no outro, a gente se propõe ali, né? A nos colocarmos naquela condição e entendermos, né? Aquela dor, entendermos aquela situação, né? Sim. E há vários, né? Coisas boas ali, né? Vou continuar aqui.
Wagner Pires, boa noite, seja bem-vindo à nossa live. Pode continuar. Assim se explicam, pela pluralidade das existências e pela destinação da Terra, como mundo expiatório, as anomalias que a distribuição da felicidade e da infelicidade entre os bons e os maus nesse mundo apresenta. Essas anomalias são apenas aparentes porque são consideradas somente sob o ponto de vista do presente. Mas, se nos elevarmos pelo pensamento de maneira a abranger uma série de existência, compreenderemos que cada um recebe a parte que merece, sem prejuízo do que lhe é dado no mundo dos espíritos, e que a justiça de Deus jamais é interrompida. Pode continuar? Você quer falar alguma coisa sobre isso? Ainda Eu não. queria. Acho que Hã? falar. Então, eu queria só fazer uma pequena citação. A minha citação seria o seguinte: quando ele diz aqui que ela é considerada apenas na aparência, é porque a gente tem que levar em consideração que somos espíritos eternos e imortais, né? Então, assim, aparentemente, aqui, no plano material, às vezes, uma pessoa, quem sabe, que não tem uma instrução, pode ser um médico, entende? Pode ser um cientista, pode ser alguém que tem sim uma instrução, que pede para voltar aqui na Terra numa condição dessa maneira, às vezes sem instrução, às vezes sem saber, inclusive escrever o próprio nome, exatamente porque, quem sabe, segundo o parágrafo anterior, fora um cientista, uma pessoa intelectual, alguém com muito conhecimento, mas não soube utilizar a humildade. Foi um espírito que soube reconhecer todas as dádivas intelectuais, mas as morais ficaram para depois, né? Então, esse espírito ele pede para voltar à Terra e, através do esquecimento das vidas passadas, ele vem nessa condição que o coloca assim, sem conseguir assinar o próprio nome. Ele vai trabalhar, por exemplo, num serviço que não existe, literatura, né? E, veja bem, isso tudo faz parte da evolução moral dele. A intelectual ele já até tem, a moral ele não tem. Então, ele vai passar nesse momento, agora, a aprender empaticamente como é, né, depender de alguém para ler alguma coisa. A gente vê até hoje em dia, né, a pessoa que ela não sabe ler um ônibus. Ela tem uma foto no Zap e quando ela vê ali os números parecidos, ela entra no ônibus, né? Então, assim, todo o mecanismo divino é baseado nessa pluralidade, nessa multiplicidade das existências, porque sem ela, essa aparência que temos, né, ela fica muito limitada, inclusive fazendo confronto com a própria justiça divina. Por que que esse veio dessa maneira, aquele veio daquela maneira? Então, esses dias atrás, eu estava conversando com uma pessoa sobre psicografias, sobre cartas de familiares. E essa pessoa estava dizendo que, mas a carta que o familiar escreveu, o familiar ele fala alguns termos que ele não tinha intelecto suficiente para formar aquela sentença daquela maneira. Era uma pessoa simples, ele não tinha esse conhecimento. E aí eu estou lendo aqui, eu lembrei desse caso. Porque, assim, talvez da maneira que você o conheceu, ele não teria esse conhecimento, mas, quem sabe, já tratava-se de um espírito intelectual que vivia uma encarnação com uma roupagem aqui, né, onde lhe faltavam esses recursos, né? E quando ele desperta no plano espiritual, ele aos poucos vai recobrando essa memória, essa inteligência que estava latente, nativa, mas que existe, né? Ela pertence ao espírito eterno, né? Então, eu só quis fazer essa observação. E a gente entende que tudo fica gravado, né? Nós que temos aqui esse conhecimento, a gente sabe que ficam gravados, né, no nosso espírito ali, né? Que por mais que na condição que ele esteja, ele não possa, né, usufruir de tudo aquilo,
mas fica, né? Fica ali. E a gente tem os exemplos, né? Do quanto as nossas avós, né? Sem escolaridade nenhuma, sem estudo nenhum, sim, são que sabem nos aconselhar, né? Para um bom caminho, sabem muito mais, né? Do que nós imaginamos, né? Pelo tempo de vida que elas tiveram, né? Pelo tempo em que elas nasceram, pelo nada que elas tiveram com relação à educação e ensino mesmo, né? Então a gente sabe que são espíritos muito mais evoluídos, mas que numa condição atual, né? Falando, colocando dessa forma aqui, né? Que a gente acha ser uma pessoa que não tem conhecimento nenhum, que ficou ultrapassado, tá ultrapassado para falar qualquer coisa, em se tratando da questão material aqui, né? Ah, ela não sabe nada, a gente pensa, né, que não sabe, mas o é, espírito traz ali tantas coisas, né? Tantos ensinamentos. O homem não deve jamais perder de vista que está sobre um mundo inferior, onde não é mantido senão pelas suas imperfeições. A cada vicissitude deve dizer-se que, se pertencesse ao mundo mais elevado, isso não ocorreria, e que depende dele não mais retornar a esse mundo, trabalhando pelo seu aperfeiçoamento. Que foi basicamente o que nós falamos ali, né? Que a gente sabe, né? A gente entende ali as leis morais, né? De evolução, do que nós precisamos fazer e a gente não aproveita, né? Essas oportunidades, né? Para a gente poder ir para esse mundo aí, né? Que a gente vem estudando aqui no Evangelho, né? Que a gente sabe que a felicidade não está aqui, né? E a gente vai, às vezes, né, deixando passar aí as oportunidades, estendendo o dia de chegar lá. Igual quando a gente vai, tá vendo ali aquela portinha ali, aí você tá almejando chegar naquela porta ali pra você entrar, igual quando a gente vai pra peregrinar lá em Romaria, né, vai fazer, você sabe que tem aquele tanto que ainda falta, você pensa assim, meu Deus, deixa eu me esforçar ali, o negócio nunca chega, né? E é isso, é a dor ali. Os pés estão doendo, tá? A pessoa não aguenta mais. E é assim, a gente vai está lá. apanhando, nós estamos apanhando aqui, levanta, leva um sanfonão, né? E ainda continua fazendo os mesmos erros. Ai, É Deus. verdade. E assim, esses dias não, já tem tempo, eu postei um corte na live do Bacedo que ele fala sobre isso, né? Que vem a tribulação para ensinar a pessoa que ela está errada. Ela reclama da tribulação e continua fazendo errado. Vem a tribulação para ensinar que a pessoa está errada. Aí a pessoa para, pensa e, não, realmente, estou errado, muda. Mas tem aqueles que apanha, 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 continua errando. Apanha, apanha, apanha e continua errando. Né? E a gente, engraçado que eu penso assim, quando a gente faz esse tipo de exemplo, a pessoa apanha, apanha, apanha e continua errando. A gente esquece que a gente é essa pessoa. Né? Não existe uma pessoa especificamente que está ali apanhando e não está melhorando, Ai, né? eu, sou Né? Todos nós temos, né? Todos nós temos, em algum aspecto, né? É porque a gente trabalha num mundo muito maniqueísta, né? Que tem o bonzinho, que tem o ruim, né? Então, assim, a gente coloca essa pessoa que apanha, apanha, apanha e não aprende, a gente pensa que ela mora em algum lugar, coitada, tá cansada de apanhar. Mas não, somos nós. Nós, em alguns aspectos, apanhamos, apanhamos, apanhamos e nos negamos a melhorar, né? Então, assim, não é que seja só isso que a gente faça, tem outros aspectos que a gente melhora. A gente vê uma luz no fim do túnel e consegue melhorar. Mas em vários outros a gente se nega a esse movimento da melhora. E quando ele diz que é muito importante essa frase, jamais um homem deve olvidar que se acha no mundo inferior, o qual somente as suas imperfeições o conservam preso. Uhum. Muito forte essa frase. É, Aqui está dizendo o seguinte: a gente reclama
desse mundo, a gente quer ir para o nosso lar, lá é tudo muito bonito, todo mundo está tranquilo, dando as mãos, é uma beleza. E almejando o nosso lar, o que é que a gente tem feito nesse lar, né? O que a gente tem feito para melhorar o que nos prende a ele? A gente só não sai daqui numa condição melhor, por que a gente vive voltando para cá, que nem você acabou de falar? Porque a gente não tem credencial para chegar em mundos superiores. Mas da onde que eu consigo essas credenciais? Exatamente me desvencilhando dos erros que me mantêm preso nesse lar aqui, nessa casa, nessa terra, né? Então, é muito extenso a gente pensar que a gente ora, pede para Deus nos ajudar, no sentido de que eu quero que as coisas melhorem. Mas as coisas só vão melhorar, sobretudo nesse sentido do apanha, apanha, apanha e não aprende, quando a gente entender o que é que esse apanha, apanha, apanha quer nos mostrar. Né? Então é aí nesse momento que a gente vai desenvolver mecanismo, elemento, ferramenta para lidar melhor com esses problemas que aparecem. Porque uma coisa que a gente tem aprendido, uma coisa que a gente tem aprendido é que o problema nunca vai diminuir. A tendência é que ele só aumente. Então, quem tem que aumentar o tamanho perante ele é a gente, né? Nós temos que ficar maior do que eles, né? Por só um tava bom. E há um detalhe, porque às vezes nós adquirimos ferramentas nessa existência, ou na outra, ou nas 10 para frente. A gente só adquiriu ferramenta para suportar, para conseguir ir passando um pouco melhor. Mas tem coisa que não adianta, vai demorar, porque tá muito enraizada, assim. O negócio é igual a gente tá falando. A gente vem num monte de existências ali, né? Deus colocou aquelas oportunidades, te deu ainda várias formas melhores de passar. Aí ele te colocou numa muito difícil para você conseguir, né? E é exatamente isso. A gente está conseguindo as ferramentas aqui, de pouquinho em pouquinho, para sei lá, daqui quantas existências a gente conseguir. Tem coisas que é assim. No yoga, a gente fala muito sobre a mente, né? A mente, tudo é comando da mente para o corpo, né? Tem coisas no yoga que a gente nunca vai conseguir fazer. Não vai fazer, nem a professora não vai conseguir fazer. Tem coisa que você vai levar 5 anos, tem coisa que você vai levar 10 anos, tem coisa que você vai fazer de primeira. E assim, eu tenho refletido bastante que é a nossa vida. Às vezes eu vou aprender, vou levar ali, ó, uma porradinha ali, eu vou aprender que eu vou ficar com tanta vergonha que eu não vou fazer isso mais. Mas vai ter coisa que eu vou cair, vou levantar, vou cair, vou levantar, e eu vou demorar ainda para aprender. E é isso, né? Nós estamos aqui para aprender, para a gente poder entender o que precisa ser melhorado e se esforçar para isso. Não que a gente seja, que a gente vá ser perfeito, que a gente seja perfeito para. Eu tô aqui com esse evangelho, que ele tá aqui há quase 200 anos, né? Que ele existe, né? Já tem quase 200 anos que ele existe. E eu vou aprender ali de primeira a fazer. Não, vou ter que ler isso daqui muitas vezes. Vai. Vou ter que ir próximo muitas vezes mais, vou ter que me colocar no lugar dele, ó, muitas vezes para eu poder entender uma coisinha mínima, né? Sim. É forte, o É, negócio é isso. Fala assim, todo dia é uma batalha interna entre o que a gente sabe que é certo, o que a gente precisa fazer e o que a gente realmente faz, né? é verdade. É forte porque, como você disse, infelizmente, a gente aprende por repetição. A gente, é muito difícil, como você falou, você pegar uma coisa e fazer de primeira, devido até a nossa própria capacidade muito limitada aqui na Terra. Então, geralmente, você vai ter que fazer, vai ter que repetir, vai cair, vai levantar, vai fazer de novo. O segredo não é nem evitar a queda, é saber levantar quando cair, porque a queda é iminente, não tem como, né? Estamos aqui para isso, estamos aqui para aprender, não estamos aqui já sabendo. Claro que alguma coisa a gente já traz nessa bagagem eterna e a gente consegue se sobressair melhor, alguma coisa, mas no geral, estamos todos aqui aprendendo, a queda vai acontecer, né? Isso aí. Não tem problema cair, não, é só levantar, né?
Não É, tem como sempre, a gente tem que citar Chico, né? Então, Chico dizia, né? Todo dia eu caio, mas todo dia eu levanto. Porque problema. muita gente achava que Chico era uma pessoa que não tinha sentimento. Ele tinha, né? Ele era muito forte, sabia lidar com dores e com frustrações de maneira que nenhum ser humano consegue. Mas ele era humano, ele sentia dores, frustrações, sofrimento. E um dia indagaram ele, perguntando: então, Chico, mas é interessante uma pessoa como você, que nunca caiu, que está sempre em pé, ajudando e tal. E ele falou: não, todo dia eu caio, só que todo dia eu levanto, né? Então, é o movimento que a gente tem que fazer, porque impedir que a queda aconteça, a gente até pode ser quem impeça, mas nem sempre vai depender só da gente essa queda. A gente trabalha num cenário que eu estou aqui em evolução, você está em evolução, o outro está em evolução, o outro também. Então, como nós todos estamos nessa escola, invariavelmente, pode ser que eu lhe esbarre e você caia, né? Pode ser que alguém me esbarre e eu caia. Ou seja, a queda às vezes nem depende da gente. A gente está preparado, a gente está em cima das pernas, está tudo bem, mas vem acontecer alguma intempérie e a gente cai. Então, assim, não é sobre evitar a queda, é sobre planejar, né? Levantar. É isso que é importante. Todo dia eu caio, mas todo dia eu levanto, né? Sim. Não importa. Outra coisa também que, às vezes, nesse movimento de trabalhar e de estudar e de conviver num ambiente que várias das pessoas também estão na mesma condição que nós estamos, que realmente, claro, alguém, vez ou outra, vai se esbarrar na gente, e a gente vai se esbarrar em alguém. Então, levantar, às vezes, lembra muito aquele filósofo francês que dizia assim que não importa o que é que o mundo fez com você, né? Não importa o que a vida fez com você, importa o que é que você vai fazer com o que sobrou de você depois que a vida fez o que fez. Essa é a sua responsabilidade, essa é a nossa responsabilidade, né? Recolher os cacos ali e levantar, porque é preciso levantar. A gente vai cair, mas é preciso levantar, né? É isso. A gente encerrou o item 7. Nós vamos finalizar? Para não entrar no 8 agora? Ou você quer entrar aqui? É pequenininho. Olha, falta 10, você não acha que dá para entrar no 8, não? Tá. Uhum. Vamos fazer o 8. As tribulações da vida podem ser impostas aos espíritos endurecidos ou muito ignorantes para fazerem uma escolha com conhecimento de causa, mas são livremente escolhidas e aceitas pelos espíritos arrependidos, que querem reparar o mal que fizeram e tentar fazer melhor. Tal é aquele que, tendo feito mal sua tarefa, pede para recomeçá-la, a fim de não perder o benefício do seu trabalho. Essas tribulações, pois são, ao mesmo tempo, expiações pelo passado, que elas punem, e provas para o futuro, que elas preparam. Rendamos graças a Deus que, na sua bondade, concede ao homem a faculdade da reparação e não o condena irrevogavelmente pela primeira falta. Graças a Deus, né? Bem, graças a Deus. E é tão interessante, né, a gente pensar nessas oportunidades. A gente citou Jerônimo Mendonça nas primeiras, acho que foi na primeira live, né, que a gente citou desse desse capítulo aqui, né, de causas, capítulo não, desse item aqui de causas anteriores, né? E eu vou trazer aqui também, porque eu tive mais conhecimento, porque ele teve é, ele era muito. Ele considerava muito Chico, né? Eles eram ali da mesma época, estavam envolvidos ali, né? Na mesma época, e ele amava Chico, né? E ele perguntou ali, quando começou a acontecer aquelas coisas com ele, né? Porque ele era saudável, assim, saudável em vista do que ele passou. Ele sempre teve algum problema de saúde, mas não daquela forma como ele ficou ali. Ele perguntou o motivo, né?
dele passar por essas provas, né? Aí Chico deu-lhe o livro, que eu até contei para você, da rainha lá, que ali estavam as suas existências anteriores, né? Que ele precisava reparar o mal com as coisas que ele, né, nessa vida. Só que essa existência, essa condição que ele veio, não foi uma prova, foi uma missão, sabe? Ele não estava passando por aquilo, aquelas dores, aquelas dificuldades, só para reparar o mal que ele havia feito. Ele escolheu passar por aquilo para ele crescer, né, evoluir e, e resignar ali, né, naquela existência. Então, assim, Deus, ele dá essas oportunidades, porque imagina se nós fôssemos punidos e não tivéssemos mais nenhuma condição de fazer o melhor, né? Por exemplo, eu briguei com fulano. Não tenho nem condição de me desculpar com ele, não tenho condição de fazer diferente, né, de mudar. Imagina se Deus fizesse isso conosco, né? Então, ele sempre nos dá essa oportunidade. E, assim, a gente tem esses grandes exemplos. Eu não conhecia a fundo a vida de Jerônimo Mendonça. E é tão bonito a gente ver essas histórias para que a gente possa entender, né? Que nem sempre as nossas dores, você colocou isso nesse dia que a gente falou nos primeiros dias aí, que nem sempre as nossas provas são só dores que a gente está reparando das existências. Às vezes a gente coloca também como uma missão para crescer, para poder evoluir, né? Eu acho que vale a pena a gente sempre lembrar disso, porque nós também somos pessoas boas, né? Que colocamos, tentamos ali fazer o bem para poder ajudar a nós e aqueles que estão ao nosso lado, né? É verdade. Eu tinha falado do apanha, 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 né? Não somos só pessoas que estão apanhando, apanhando está melhorando. Em alguma faceta, em algum lado, a gente tem melhorado, a gente tem buscado, tem sido útil para alguém, né? Tem sido útil para o meio coletivo em que nos encontramos. Então, com certeza, a gente. E que tem, como você disse, se esse Deus bom e misericordioso, que consideramos então nosso Pai Supremo, ele não nos condena irrevogavelmente na primeira falta, né? Porque é que nós, enquanto considerados filhos dele, né, haveríamos de tratar assim o nosso próximo, né? Haveríamos de o condenar irrevogavelmente a partir da sua primeira falta, né? Então é bem interessante isso aí que você disse, sim. E o Jerônimo, o gigante deitado, realmente, ele teria, quem sabe, condições de reaver o seu passado, não naquela condição complicada, né, de saúde que ele passou, mas ele pede para a vida assim, né? Inclusive, eu acredito que esses espíritos que vêm com essas missões, eles já pedem para vir assim, exatamente para evitar o assédio do mundo material, que é muito grande, o mundo da ilusão, né? É um Uhum. assédio muito intenso que sofrem esses espíritos, que junto com a ilusão do mundo material tem também os próprios obsessores, né? Que não estão a favor da prova, da missão que eles estão inseridos, porque além de que aquela missão vai fazer eles evoluírem muito, por onde eles passam, eles deixam luz, eles deixam conforto, eles deixam suporte e esperança. E isso meio que contraria um pouco o movimento daqueles que, infelizmente, ainda se comprazem no mal e gostam, né? Se comprazem vendo a queda e a desgraça alheia, né? Que a gente ainda tem que contar com os fatores externos, né? Nós ainda contamos com os fatores externos aqui para, né, na nossa jornada, que além de nos mantermos bem aqui, né, ou manter bem, a gente tem ainda os externos, né, os invisíveis, Sim, sim, claro. sempre tentam nos desviar, né, da nossa conduta moral aqui, né, e principalmente, como você falou, desses grandes espíritos aqui que nós tivemos, né, a oportunidade de conhecer, né. É isso. Eu já sei, Alan. Nós pedimos essas provas duras
Não reclama, não reclama. Você pediu, eu pedi, nós pediu. Mas com certeza, muito provavelmente isso aí é verdade. Ai, E eu Deus. ainda digo mais. A gente às vezes pediu, e aí a espiritualidade falou, não, coitado, não dá conta assim não, vamos diminuir um pouquinho, porque não dá conta não. É, tadinho. Vamos dar uma colher de chá para esse, porque É, tem, não dá conta muita não coisa, dá não. conta. Então, senão vai atrapalhar em vez de ajudar. Eu tenho certeza disso. Exatamente. Igual você pega essas vozes aí, as nossas vós, aquele tanto de menino, aquelas condição. Aí as de hoje, né? Chega as mães de hoje, né? Fala assim, É, eu vou dar uma diminuída aí na condição de ter tanto que elas não vão dar conta, porque a luta vai ser grande. E é assim, né? Deus está fazendo isso com a gente, né? Vamos dar uma diminuída, vamos dividir em mais existência, que é, aí eles vão dar conta. vai ficar mais fácil para eles. É, e o tempo, e eu tô te atrasando aqui, ó. Porque Deus, falta Então, um vamos minuto. orar. Nós vamos encerrar então, né? Sim. Encerrar com a oração de São Francisco de Assis. Nós Certo. respeitamos muito, né? São Francisco de Assis. Eu falo que essa oração, ela me acalma, assim, sabe aqueles momentos de angústia, de dificuldade, assim? Eu sempre coloco a oração de São Francisco de Assis, porque ela me ajuda muito, sabe? Eu vou ler. Muito bonita mesmo, é uma oração, principalmente para a gente que frequentou a casa da fraternidade muito tempo, né? Então, antes de entrar no passe, tinha ali a placa, ainda tem, eu acho, a placa lá com a oração. Então, assim, sempre nos desperta muita reflexão e muito amparo. É uma oração que nos dá muito amparo, essa oração, né? É, com certeza. Senhor, fazei de mim o instrumento da vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém, que assim Assim seja. seja. Obrigado pela oportunidade, por mais um dia nós estarmos aqui, né? Envolvidos aqui nesse momento, amparados pela espiritualidade que nos acompanha sempre, sabe o quanto é importante nós levarmos o evangelho, né? Primeiramente a nós e estender às outras pessoas, né? Certeza, é uma oportunidade que temos, né, para ler, refletir e tentar encaixar o nosso dia a dia através das tribulações que chegam. Essas palavras, essas reflexões que são tão importantes, né, deixadas por Cristo, refletidas à luz da espiritualidade através do codificador, né? Então, é muito importante para a gente esse momento. Também agradeço a espiritualidade que nos patrocina nesse momento, que a gente começa o dia de um jeito e pensa, não vai ter que estar certo, porque no final vai acabar com o evangelho, a gente tem que estar leve, suave, com a mente bem, né? Isso. Então a gente agradece a espiritualidade que desde o acordar já nos está próximo, está tentando nos apaziguar para que a gente enfrente as atribulações sem sair do eixo para não atrapalhar esse nosso humilde, mas muito especial trabalho que a gente se propõe a fazer. Agradeço a todos que assistiram aqui, tanto ao vivo quanto gravado. Agradeço o Mônio, né? A gente está fazendo aí em parceria esse evangelho. E é isso. É isso, que assim seja. Muito obrigada. Boa noite. Fica com Deus. Fiquemos em paz com amor, amor em Jesus. E até a próxima. Até logo.